O tema da mensagem de hoje é quando um príncipe perde a unção. Juízes capítulo 16, versículo 1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar do dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até meia-noite. Então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, e com ambos os umbrais arrancou-as juntamente com a tranca, e pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está de frente de Hebrom. Depois disso, se afeiçoou com a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo. Para assim o afligiremos, e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse Dalila a Sansão. Versículo 13: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras, e declara-me, pois, agora, com que poderei ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com o liso da teia. Versículo 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se lhe foi. Versículo 21: então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e giravam o moinho no cárcere. Semelhantemente o povo, versículo 24, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Versículo 28: então Sansão chamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, animando-se numa a mão direita e na outra com a esquerda, e bradando disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os matar em vida. Então desceram aos seus irmãos, e toda a casa de seu pai se levantou e o sepultaram no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou a Israel por 20 anos. Amém? Curva a sua cabeça, eterno Deus e Pai. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Todos nós somos príncipes do Senhor, e temos uma unção, temos uma visão que o Senhor nos deu, e uma autoridade, uma ordem que o Senhor nos encaminhou a fazer, e queremos fazer com excelência. Derrama, Senhor, da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O autor desse livro, amado, basicamente ele é desconhecido, mas o Talmud atribui que o livro de Juízes, quem escreveu ou quem participou, a maior parte dele foi o profeta Samuel. O livro de Juízes ele cobre todo o período que vai da morte de Josué até a inauguração da monarquia daquela época, até quando começou os reis, porque então era só juízes que julgavam, e tinham o recado de Deus para aquele povo. Mas após a morte de Josué, não tinha em Israel um governo central forte, de pulso forte. Era, na verdade, uma confederação de tribos. Eram as tribos que se predominavam e julgavam, e foram aproximadamente 300 anos de anarquia religiosa. Nem monarquia, chamamos de anarquia religiosa, porque cada um queria mandar mais do que o outro, e deixaram,
as coisas de lado, as coisas de Deus de lado. E nesse tempo Deus levantou 6 juízes para julgar e libertar o seu povo. Dentre eles, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e o último, o 6º, foi Sansão. Sansão ele deveria julgar Israel por 40 anos. Na verdade, por ele ser precipitado, sabe? E deixar-se perder pelos seus motivos carnais, ele só reinou por 20 anos. A vida de Sansão, amado, ela ilustra que nem sempre um bom começo é garantia de um ótimo final. Amém? O poeta americano Henry Watson, ele disse que a arte de começar é algo formidável. Porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. Começar, todo mundo começa. É muito bom começar algo novo, algo diferente, mas o melhor é quando você consegue fazer o círculo e terminar, e dizer, a obra está pronta. Quantas pessoas começam algo na vida, começa muito bem, depois se perde no meio do caminho, não sabe para que lado vai, então começa a atirar por todos os lados. E é por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Aquela pessoa afoita. Melhor, amado, é confiar no Senhor. Sansão, ele teve um começo brilhante, sabe? Até porque o seu nome significa ensolarado. Mas infelizmente ele termina mal. Sansão tinha tudo para dar certo. Repita comigo: Sansão tinha tudo para dar certo. Mais forte. Sansão tinha tudo para dar certo. A Bíblia diz que seu nascimento foi procedido pelo anjo, pela visita do anjo do Senhor. Seu nascimento foi resultado de um milagre. Por quê? Porque a sua mãe era estéril. Mas lá no ventre do Senhor, ele foi consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que ele nasceu, ele seria um nazireu, ou seja, uma pessoa separada para Deus, uma pessoa que realmente era separado para as coisas do Senhor, para a obra do Senhor. Amém? Seus pais eram pessoas piedosas, temente ao Senhor, levava Deus a sério. É a diferença de muita gente que se diz cristão, mas não leva Deus a sério. Não leva as coisas de Deus a sério. Eu quero te dizer que o dia que você aceitou Jesus, Ele depositou e confiou a você uma unção, por menor que ela seja. E o Senhor te diz assim: tu és príncipe de Deus, leve as coisas de Deus a sério, para que isso não lhe seja tirado. A força de Sansão era algo que nunca existiu, amado, nem nos dias de hoje. Talvez se fosse comparar com os dias de hoje, aquilo que nós entendemos de força, na sua época talvez ele era semelhante ao filme que o Arnold Schwarzenegger fez, O Exterminador, sabe? De muita força, de conseguir lutar com máquina, alguém que consegue lutar com um leão, que rasga o leão pela boca no meio. Sabe qual é a força de um leão? Porque o Espírito de Deus pousava sobre ele. Mas ele estava tão acostumado com essa intimidade com Deus, que ele achou melhor brincar com Deus. E dizer que nada, se eu fizer isso errado, ou se eu fizer aquilo errado, sabe? Se eu achar que as coisas estão indo porque tudo parece dar certo. Mas é onde o diabo nos engana. Porque o que nós temos não é nada nosso, nem a sua vida é sua. Amém, meu irmão? Ele disse que ouviu a voz de Manoá e atendeu o seu pedido. Manoá era o pai dele. Sansão, amado, ele cresceu no lar onde Deus era adorado. Sabe? Antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a sua missão, qual seria o seu propósito. Exatamente como aconteceu com Jesus. O anjo vai e fala para Maria, e fala para José: olha, eu tenho uma grande obra. O que virá desta mulher é algo especial. É alguém que será chamado Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Se você olhar a história de Sansão, é algo semelhante, mas com uma grande diferença. Jesus, mesmo homem, na sua fraqueza, ele persistiu e foi até o fim. Sansão vacilou e morreu envergonhado. Sabe, amado? Ele tinha um chamado. E Juízes 13:5 fala do chamado dele: libertar Israel das mãos dos filisteus.
Ele começou debaixo, sabe, de uma liderança, a unção do Espírito Santo. A pergunta que se impõe, talvez, nesta noite, é que quando nós estudamos a vida de Sansão, nós precisamos aprender algo. E por que ele começou, pastor, tão bem, e de repente ele termina tão mal? Como pode um homem começar como príncipe de Deus e terminar como palhaço dos inimigos? Como pode um homem ser ungido de Deus e ser depois, sabe, boneco na mão de Satanás? O que nós aprendemos com essa biografia de Sansão? Primeiro, Sansão, um homem de Deus que escolheu andar sozinho. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é bom levar Deus a sério. E nunca ande só. Amém? Onde o próprio propósito de Deus disse, em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Às vezes nós queremos andar só, às vezes nós imaginamos assim, nos frustramos com pessoas e dizemos: eu não quero saber mais de andar com ninguém. Crente comigo não trabalha. Eu prefiro ajudar no mundo do que ajudar um crente, porque uma vez eu ajudei um crente e este crente fez isso e aquilo comigo, então crente nunca mais. O engraçado é que o do mundo vai aprontar com ele todo dia, 24 horas, e ele não leva isso para o coração. Mas ele leva para o coração aquilo que é o irmão dele, que ele também poderia ter cometido o mesmo mal. Sabe, irmão, Sansão, ele começa então a andar só, porque as pessoas temiam a ele. E quando nós começamos a andar só, nós começamos a ouvir vozes, porque queremos ouvir alguma coisa, e nem sempre essas vozes, conselhos e assuntos procedem de Deus. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor ser dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Jesus, sendo o Senhor, ele escolheu andar com pessoas. Ele era o Todo-Poderoso, mas ele preferiu andar com seus 12. Ele não deixou, ele não permitiu estar só. Paulo, a maior referência cristã humana, sabe? Um líder como Paulo, ele escolheu andar com pessoas. Um outro grande homem, Moisés, tinha um conselheiro chamado Jetro. Davi tinha um mentor chamado Natã. Era o profeta que o confrontava, mas ele tinha aquele homem como homem a quem ele poderia conversar. Josué tinha Moisés. Daniel, amado, foi um dos homens mais íntegros da Bíblia. Ele protegeu a sua integridade praticando, sabe o que? A prestação de conta para 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias. Às vezes nós não queremos prestar conta. Ó, você é meu amigo, mas não começa a perguntar muito sobre a minha vida não, que você não tem nada a ver com isso. Então não é amigo, porque amigo que amigo entra na tua vida, fala coisa até que você não quer ouvir, mas ele tem intimidade, ele é amigo, ele fala na tua cara. Por quê? Porque ele quer te abençoar. Para quem você está prestando conta? Quando o líder decide andar sozinho, amado, alguma coisa não vai bem. Amém? Sansão, quando começou a andar só, ele estava dando fortes passos para o pecado. Amém? Eu quero falar de 4 qualidades de quem presta conta. A primeira qualidade: vulnerabilidade, ou seja, se deixa conhecer. Eu quero prestar conta, eu preciso deixar me conhecer. Tem pessoas que são tão resistentes. Tem mulher que até hoje não conhece o teu marido direito, nem o teu marido conhece a tua mulher direito. Diante de uma situação adversa é que ambos se manifestam. Quando nós estamos sendo desta maneira, amado, não se deixando conhecer, simplesmente nos fechamos. Eu preciso olhar para minha esposa e dizer assim: não, eu a conheço, e ela a mesma coisa dizer para mim: eu conheço, como os meus filhos. Eu sei que diante de uma situação dessa, alguém diz o que ele faria, o que ela faria. O homem que conhece a tua esposa, a esposa que conhece o teu esposo, o amigo que conhece o outro amigo, vai dizer: não, a reação dele ou dela será essa, porque ele se deixa conhecer. Quando nós nos deixamos conhecer, nós nos abrimos para Deus e dizemos: Senhor, esta é a minha verdade, esta é a minha realidade, eu não uso máscara. Amém? Segundo,
vivacidade, ou seja, estar aberto para aprender. Amado, ninguém, absolutamente ninguém é a pessoa que diz assim: eu sei tudo, eu estou pronto para tudo e nada vai fazer com que eu aprenda mais. Não é verdade. Pode ser o melhor mestre, ele sempre tem algo a aprender com o aluno. Terceiro, disponibilidade, ou seja, aceita ser perguntado. Quer ver? A pessoa ficar, algumas, né? Meio assim, é quando você começa a fazer muita pergunta. Mas por que isso? Mas para que é isso? A pessoa fala: escuta, você está desconfiado de mim? Eu preciso estar disponível. Quarto, honestidade. É fiel à verdade sem importar o quanto possa ferir. Amém? Seguindo, o que pode levar-nos ao isolamento? Primeiro, a perda da simplicidade. A primeira coisa que Sansão fez foi perder a simplicidade. Ele diz: eu sou juiz, quem manda aqui sou eu sei o que eu estou fazendo. Ainda que os seus pais o aconselhavam, ele dizia: não, eu estou falando com Deus, eu sei. Então ele perdeu essa simplicidade. Quando nós perdemos a simplicidade, nós simplesmente perdemos 50% de tudo. Amém, meu irmão? Você pode ser fera em tudo, mas se você não for simples, você não é nada. Amém? Simplicidade não é resultado de quem não tem nada ou quem não tem dinheiro. Simplicidade é resultado de bom caráter. 2, a falta de tato no tratar as pessoas. Terceiro, a falta de investimento em relacionamento. E quarto, o excesso de autoconfiança. Quando eu não tenho esse tato, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber. Os próprios pais de Sansão não tinham mais esse tato com ele, porque ele colocou uma barreira. Ele diz: olha, eu quero isso, eu não quero nenhuma mulher da cidade que aqui está, ainda que a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu preciso de alguém do nosso povo, eu quero alguém de fora, eu quero conhecer outros horizontes. Às vezes nós queremos quebrar, amado, alguns princípios, e não adianta, o resultado disso sempre será ruim. Amém? Excesso de autoconfiança, um mau humor crônico. Tem gente que é tão mal-humorado que não consegue dar um sorriso, nunca brinca. Sempre você vai ver aquela pessoa com aquele aspecto pesado. Amém? O sucesso que sempre levanta uma parede na vida da gente é o isolamento. Uma pessoa no trabalho, na escola, na sociedade, que é isolado de todo mundo, ninguém quer amizade com esse, porque acha ele ou ela estranho. E às vezes nem é, mas ele colocou uma barreira. Sansão, ele coloca uma barreira. Sétimo, a ingratidão. Homens de Deus que escolhem e querem andar e caminhar sozinho, se torna presa fácil do diabo. Segundo, Sansão, um homem de Deus que perdeu a capacidade de aprender. A Bíblia diz que ele era centrado, amado. Centrado em quê? Nele mesmo. Totalmente indisciplinado e arrogante. Se você é indisciplinado e arrogante, o teu fim é certo. Mas eu tenho o Senhor. Sansão também tinha. Detalhe, ele não falava apenas, não era como nós que hoje falamos em línguas. Ele sentia o poder do Espírito de Deus descer sobre ele. Ele tinha intimidade, ele nasceu nazireu, ele era uma pessoa separada, ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado, sabe, que nós também temos. Mas ele vacilou, ele foi centrado nele mesmo, ele foi disciplinado. Tem crente que é totalmente indisciplinado. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, porque eu sei o que eu faço, eu já tenho idade para saber o que é bom, o que é certo, o que é errado, e o que foi errado, o problema é meu. Indisciplinado. E a falta de disciplina é falta de obediência. E a falta de obediência é você sacrificar e não ver o resultado. Por isso, Sansão não era uma pessoa ensinável. Amém? Por isso que ele era uma pessoa que não era ensinável. Letra A, ele não sabia ouvir. Logo no início, seu pai procurou, sabe? E sua mãe convenceu-o de um erro grave que ele estava cometendo.
que era o erro de casar-se com uma mulher do mundo, mas ele não sabia ouvir. Tem gente que ouve o que quer, e aí perece. Talvez você está orando dizendo: Senhor, restaura a minha família, restaura os meus filhos. Sabe, talvez você não soube ouvir quando tentaram abrir os teus olhos. Talvez você não soube ouvir quando falaram: olha, é tempo de orar, é tempo de jejuar, e você disse: para quê? Está tudo bem. Nossa, o pastor está mandando orar toda semana, jejuar toda semana. O que está acontecendo este ano com o pastor? Deus sabe o que é. Tu não sabe o dia de amanhã, mas Ele diz: ore e jejua hoje, porque amanhã eu serei na tua vida. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Letra B: ele não aprendeu com os erros dos outros. A pior coisa é você ver o outro errar e mesmo assim você seguir pelo mesmo caminho. Sabe, Gideão, amado, que julgou Israel antes dele, cometeu muitos erros, que ele poderia não ter cometido os erros com Gideão. Ele viu os erros que Gideão teve. Sansão, ele comete piores. Eu preciso entender que com o outro não deu certo, eu tenho que tomar aquilo para a minha vida. Se os meus pais, se os meus amigos, se aquelas pessoas que eu amo disse: olha, não vai porque não vai dar certo, amado, ele passou, ele viu, ainda que foi em outras épocas, o resultado é o mesmo. A matemática da vida, ela se repete. 1 mais 1 é 2 a vida inteira. E por que eu vou quebrar a cara? Porque é indisciplinado. Letra C: ele não aprendeu com os próprios erros. Eu quero citar aqui alguns erros de Sansão. Primeira coisa, ele escolhe casar com uma mulher que não era do seu povo. Já está errado. Pastor, mas eu conheci essa garota, ela é tão linda. Só que ela é espírita, é budista, é isso, é aquilo. Paciência, né? Nem todo mundo é perfeito. Mas e aí? Ganhe primeiro para Jesus, porque senão o diabo vai te ganhar. Sansão pensou que Dalila seria uma pessoa que ele poderia trazer para o meio, mas ela era alguém que Satanás havia enviado para tirá-lo da presença de Deus, e conseguiu. Não, mas eu sou diferente, pastor. Que isso? Eu sou o cara, eu sei fazer, sou esperto, sou mano velho. Comigo não é assim não. Não se engane. Sansão tinha a presença do Espírito Santo, mas ele foi indisciplinado. A Bíblia diz: obedecei pai e mãe, para que seus dias sejam multiplicados na terra. Sansão não obedeceu, morreu cedo e morreu envergonhado. Amém, meu irmão? Seu pai e sua mãe pode ter tido todo o erro do mundo que você quiser acusá-lo, mas de uma coisa tenha certeza: ele quer o teu bem. Os pais falaram: não faz isso. Segunda coisa, ele erra quando ele passou no meio da vinha, indo para Tima, ao encontro de Dalila. A Bíblia diz que ele era nazireu, e nazireu não podia ter contato nenhum com a uva, com o fruto, ou com qualquer derivado da uva, porque era uma aliança, era uma promessa. A uva para ele simbolizava o pecado, a uva para ele simbolizava a sua queda. Sabe a história desculpa a minha comparação, a história do super-homem e o kryptonita, né? Toda vez que o super-homem chegava próximo ao kryptonita, ele perdia as forças. A uva para Sansão era a kryptonita, porque a uva representava a quebra de aliança. Quando nós quebramos a aliança, nós somos envergonhados. Mas não, ele tinha que passar por ali, sabe? E quando ele passa por ali, acontece o terceiro pecado. Ele erra quando ele toca no leão morto, o leão que ele mesmo havia matado. Ele passa por ali e aquele leão estava em estado de apotrificação. Mas o que tinha em cima do leão? Um favo de mel. Você já viu isso? A abelha em lugares que está em apotrificação, lugares podres, normalmente você vê uma outra abelha diferente, azul, que faz um barulhinho. Essa abelha você vê, que é a varejeira. Eu nunca vi abelha em lugar sujo.
Lugar sujo tem barata, tem rato, tem mosca, tem urubu. Abelha não. Mas mosca faz mel? Não. Mas o diabo cegou a Sansão, porque ele passa pela vinha, ou seja, a cobertura espiritual que ele tinha foi quebrada, porque ele quebra uma aliança. Ele foi realmente rebelde, ele foi indisciplinado, e na sua indisciplina, o diabo então coloca um favo de mel em cima do quê? Do leão morto. Mas o que tem a ver o leão? Tem a ver que o nazireu, como ele era, não poderia ter nada, nem comer, nem tocar, nem estar em lugar onde tinha uva, e nem tocar em nada que estivesse morto. E uma coisa é consequente da outra, irmão. Sansão vai e come daquele favo de mel, porque ele já estava longe da graça do Senhor. Quarta coisa que Sansão faz, que é um erro fatal. Ele vai para uma festa lá dos filisteus, e ele começa a brincar com as coisas de Deus. E ele então brincou na festa e propôs um enigma, uma magia. E ele então fala assim: olha, existe sim uma fraqueza que eu tenho, mas quem decifrar o enigma, eu vou contar esta minha fraqueza. Fraqueza não se conta para ninguém, se conta para Deus. Porque o dia que você contar a sua fraqueza, alguém pode usá-la contra você mesmo. Ele errou, amado, em Gaza, se deitando com uma prostituta. Sansão poderia ter quantas mulheres ele queria, e mulheres santas, no arraial onde ele era o juiz. Mas ele preferiu lá fora. Ele preferiu as periguetes, sabe? Ele preferiu aquelas que todo mundo já usou. Ele diz: eu não quero essas daqui, né? Se fosse nos dias de hoje na minha igreja. Não, são muito santas. As da minha igreja não vai fazer o que eu quero que faça. Pois é. Só que as que fazem te levam para o abismo. A Bíblia diz que no vale de Sorek, ele se apaixona por Dalila, que era informante dos filisteus. Seduzido por Dalila, ele abre o coração e revela a ela o seu segredo. Revela o segredo para o pior dos seus inimigos. Então ela o prende. Quem não aprende com os próprios erros, amado, seu fim é sempre a perda da unção, da visão e da sua posição de príncipe. Sansão, ele nunca admitiu o seu pecado. Ele não se humilhou perante Deus. Isso é um problema sério. Você não deve pecar, mas se pecar, a Bíblia diz que existe um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Você pode até, cometer um deslize. Você pode até matar, roubar, fazer qualquer coisa. Você vai precisar de um advogado, para interceder, por você junto à justiça. Mas se você não levantar e não falar para esse advogado qual o seu problema, ele não pode levar o seu processo à frente. No mundo espiritual nós temos um advogado que é Jesus. Sansão não quis. Em todos os seus erros, não foi só o de Dalila. Dalila já era, a última gota do que ia transbordar. Ele não confessava. Ele não se humilhava. O crente, quando não confessa e não se humilha, ele se torna humilhado diante da sociedade. Ninguém está falando para você se humilhar para homem, não, amado. Mas se humilhe para o Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida. Olhe para Sansão e veja um homem que não melhora. Sansão só piorou. Terceiro, Sansão, um homem de Deus que não reparou as fraquezas do seu caráter. Isso é complicado. O escritor americano e pastor John Maxwell, ele escreveu que a lei da base sólida é a confiança. É a confiança. E a confiança só se constrói com competência, caráter e coerência. Eu não consigo conquistar a confiança de alguém se eu não tiver competência, se eu não tiver um bom caráter, se eu não for coerente. Só isso constrói uma verdadeira confiança.
Deus deu a ele, amado, mas ele perdeu isso, o caráter, a competência. Porque em vez de ele julgar a Israel, que ele era o Sansão, o juiz da cidade, não, ele estava atrás das catitas, né? Das piriguetes da época. Verdade. Sansão, ele tinha força e competência, mas ele era pobre de caráter e de coerência. E uma fraqueza, amado, de caráter, não dominada hoje, sabe o que vai acontecer? Ela será uma causa de uma tragédia moral amanhã. Amém? Sansão matou um leão sem nenhuma arma na mão. Matou 30 homens, dominou 30 chacais, amarrou um no outro, acendeu as tochas, ateou fogo no campo dos filisteus, matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, removeu os portões de Gaza, mas foi incapaz de dominar a si mesmo. Talvez você é tão forte, tão inteligente, a pessoa que aconselha na família, a pessoa que é vista como um bom cristão, mas não consegue dominar a tua língua, não consegue dominar as suas atitudes, não consegue dominar a tua família. E o Senhor diz: é preciso haver este domínio para que a minha bênção esteja sobre a tua casa. Sabe, irmão, Sansão não tinha domínio próprio. E um homem que não domina a si mesmo acabará construindo a sua própria forca. Quem mata um leão, 1000 filisteus, mas não domina o seu impulso sexual, é prisioneiro de si mesmo. Está caminhando para a morte. Você sabe que para vir ao Senhor é preciso de santidade. E se você não é santo, não sou eu, pastor Alexandre, nem um diabo, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os teus filhos, que vai ter que estar puxando a tua orelha e dizendo: olha, você tem que ser santo. É você que tem que se policiar, é você que tem que colocar a tua casa em ordem, é você que tem que dominar a si próprio. Porque de que adianta, irmão, naquele dia você ser envergonhado? Às vezes a gente vê, né? Infelizmente, moças grávidas na igreja, pior ainda, né? Fala: meu Deus, por quê? Mas olha, deixa eu te contar uma coisa. Para o Senhor revelar o pecado é porque Ele já avisou. 1, 2, 3, 10. Mas uma hora o Senhor fala: chega. Até então você estava inocente. Você foi avisado pelo A, pelo B, pelo C, pelo D. Eu estou citando um exemplo, né, normal, que é a gravidez, mas pecado tem vários. Então o Senhor te diz: é hora de colocar a tua barba de molho, Sansão, porque eu quero mudar a tua vida. Eu não quero tirar a unção que está sobre ti, mas se corrija. Sansão era impulsivo, amado. Ele não era proativo, ele não era reativo. Pelo contrário, ele agia com base nas suas emoções. Ele reagia, mas não liderava. Ele não pensava antes de agir. Ele fazia por impulso. Tudo que você tem, tudo que você é, você só tem e é porque o Senhor te fez assim. Amém? Amém. Quarto, Sansão, homem de Deus, que flertou com o pecado. O excesso de autoconfiança que nos faz flertar contra o pecado faz com que você possa brincar com aquilo que não tem brincadeira. E o pecado, amado, não se pode tentar controlar, porque se você tentar controlar, você acaba caindo. Sansão, ele brincou de se arriscar. Sansão brincou algumas vezes de ser amarrado. Ele mentia para Davi, ele dizia: não, me amarra com uma corda virgem, não, me faça 7 nós dessa maneira. E claro, a aliança dele estava no cabelo. O cabelo queria dizer obediência. Não fique pensando você que Sansão tinha força no cabelo. Se de repente ele passasse, né, por um acidente, se o cabelo queimasse, caísse tudo,
Deus não tiraria a força dele, porque não estava no cabelo, mas estava na obediência. É tanto que algumas vezes o amarraram, outra vez, sabe, prenderam ele na cama, ele saiu arrastando tudo, arrancou o portão da cidade no peito, porque o homem realmente era muito forte. Ele tinha essa autoridade, mas ele brinca de se arriscar, ele se deixa amarrar e ficou amarrado. Ele foi brincando de se arriscar. E quando a gente começa a brincar, nós começamos a perder a conexão com Deus. Eu quero falar 3 verdades sobre o pecado. Letra A: o pecado sempre o levará para mais longe do que você possa ir. Amém? Ele não vai ser misericordioso com você. Ele vai te levar em lugar mais longe, além do que você imaginou. Não, eu vou até aqui, depois eu faço uma curva, volto e glória a Deus, peço perdão. Essa volta pode não acontecer. Letra B: o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. É 5 minutos só. Passa para 1 hora, que passa para 2, que passa para dias, que está perdido. C: o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Amém, meu irmão? Não brinque com o pecado, porque é a sua família que vai sentir. Amém? O Senhor te chamou para ser santo, para ter uma família restaurada, para ter uma saúde abençoada, e Ele te capacita para isso. Quando nós passamos por algumas situações e que nós não entendemos, o único fator é você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo para gerar isso? Porque às vezes nós estamos passando por situações que nós mesmos geramos lá atrás, pela atitude, pela palavra, pela arrogância, sabe? Por ser desobediente. Quinto, Sansão, um homem de Deus que não levou a sério a unção. O Senhor te ungiu, quer você ou não. O dia que você aceitou Jesus, Ele escreveu o seu nome no livro da vida e entregou um talento na tua mão, te deu tempo para você começar a usar. No começo você não entendia nada, você era alguém que mal sabia o que estava fazendo, mas o Senhor sabe quem Ele escolheu. E nesta noite o Senhor te diz: eu tenho uma unção na tua vida, não permita que esta unção se perca, porque eu sou contigo, e eu vou cobrar isso, diz o Senhor. Deus te paga muito bem para isso. Mas Deus, eu estou enfermo. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, a minha família está em guerra. Senhor, está acontecendo tal coisa. Dobra o teu joelho e diz: Senhor, aonde eu estou errando que eu quero consertar? Aonde eu caí que eu quero me levantar? Porque o homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode até passar por uma luta, mas ele não fica prostrado. É preciso haver conserto, é preciso haver aliança, é preciso haver mudança. Talvez você faz todas as coisas corretas e perfeitas, mas a sua atitude para com os outros não é a correta. Sansão, ele dizia: não, eu tenho a minha opção, eu não quero casar com ninguém daqui, eu quero ir lá para fora. Mas ele que deveria ser um santo, ele não era santo. E você está entendendo o que eu quero dizer? Não preciso abrir aqui, amém? Ele via as mulheres lá fora, ele se achava o máximo, porque ele realmente era o centro das atenções. Era um cara forte, era um cara bonito, era respeitado e temido por todos, era conhecido como o Sansão. Imagina, ele era aquela pessoa que realmente chamava atenção. A gente chama a atenção de pessoas boas e de pessoas ruins. Agora cabe a você decidir com quem você quer se relacionar. Sansão talvez dizia: não, isso aqui vai ser só um tempo. Como antes de Dalila, ele teve outras mulheres, mas ele não deu valor nem para aquela que era do teu povo, nem para as outras, mas ele deu valor para aquela que Satanás disse: com essa eu vou te derrubar.
Talvez, minha irmã, você está aí pensando: meu Deus, eu já estou passando dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, e até agora eu não arrumei ninguém. Se for alguém para tirar da presença do Senhor, que você morra só e vá para o céu. Amém. Do que você se engraçar com Sansão da vida e os dois rolando para o inferno. Não, pastor, não, eu conheço a palavra, eu trago ele, conheço vários testemunhos. Podia passar a noite inteira aqui falando de pessoas que eu conheci, que foram por esse caminho e não conseguiram voltar. Mas ele é tão bonzinho, não fuma, não bebe, não precisa beber e fumar para ser ruim, né? A mãe dele é até crente, e daí? Ninguém vai morrer pegando carona, indo para o céu. É um risco. Algumas pessoas que eu conheci aqui, né? Vou citar algumas. Priscila, que trouxe o Paraguai importado. O Paraguai se converteu, vão se casar, glória a Deus por isso. Michele da Rosa, que na época conheceu Marcos, né? Não era cristão. E outros casos que a gente sabe. Mas também teve outros que estavam ambos na igreja e se desviaram. Estar na igreja não significa ser salvo. O que significa ser salvo é ter santidade. Amém, amado? Mas todos os meus amigos fazem, pastor. Lá na escola, todo mundo faz. Ah, lá na empresa, lá que é pior. Seja você a diferença. Porque diante da justiça, um dia que todos errarem, a justiça vai dizer: todos erraram e vão ser presos. Você não errou, você é separado. Você era o laranja, você era o careta, você era o quadrado, que está solto, que está livre. Os que eram descolados estão presos. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Amém, amado? Eu quero falar algumas verdades sobre a unção que recebemos. Repita comigo: Sansão usou a unção. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção recebida. Segundo, Sansão não usou a unção de forma responsável. Preste atenção. Tem pessoas que têm dons e talentos. Glória a Deus por isso. Mas use de maneira coerente. Porque o dia que você brincar dando recado para os outros, de coisa que você quer falar, o que você imagina que é, além de Deus tirar, quem passa a te usar é Satanás. E a pessoa passa por isso desapercebida. Já citei aqui de pessoas que eu conheci, que numa ministração caiu endemoniado, e era profeta. Por quê? Porque começou a dar recado combinado. Começou a fazer coisas que não procediam do Senhor. Tinha uma vida que não era santa. Sabe, Deus mandava dizer A e B, dizia o abecedário inteiro, porque se achava que era daquele jeito. Agia por emoção. O Espírito Santo sai, e quando ele sai, entra no diabo. Ele não fica um segundo esperando. A casa fica vazia. Sabe, irmão? É melhor você se calar se você não tiver certeza do que você abrir boca e falar besteira. Fazer como Sansão. Usou a unção que ele tinha com irresponsabilidade. É algo muito sério. Brincar com a unção é profanar o sagrado. Repita: Sansão perdeu a visão. Sansão perdeu a visão, porque perdeu a unção. porque perdeu a unção. A visão é o ponto central da liderança. A visão é o ponto central da liderança. Amém? Quando ele perde a unção, ele perde a visão. Aquilo que ele poderia ter visto, que ele poderia ter, sabe, aplicado na tua vida antes, ele já perdeu. Quando nós perdemos a unção, nós passamos por bobo e passamos a ser enganados pelas outras pessoas. Repita: é preciso haver coerência. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que vivemos. Seja coerente. Toda vez que você se apresenta em qualquer lugar, mesmo que as pessoas não saibam, um dia elas vão saber que você é cristão. E como cristão, seja a diferença. Porque é o nome do Senhor que você vai estar envergonhando. Talvez você fale: ah, não estou nem aí, ninguém conhece a minha igreja mesmo. Mas conhece a Cristo, a quem você diz que serve.
Repita, Sansão pensava que ainda não tinha, perdão, Sansão pensava que ainda tinha unção. Sansão pensava que ainda tinha unção. Quando na verdade, Deus já havia saído de cena. Sabe, irmão, aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Então nós precisamos cuidar, precisamos ser vigilantes, porque o Senhor, Ele está nos abençoando, nos avisando, mas Ele quer salvar a tua família, quer curar, quer libertar, mas existe uma unção sobre a tua vida, que quando você orar em boas mãos, Deus pode fazer isso. E às vezes nós não acreditamos na unção que temos, na autoridade que temos, porque com certeza Satanás abriu brecha para poder roubar. Talvez você está preocupado, dizendo, eu vou pegar esse óleo, eu vou pedir para o pastor ir lá orar. Não, você vai receber o óleo no último dia da campanha e você vai orar, porque esta unção de príncipe que está sobre a tua vida vai prevalecer. Amém, meu amado? Você vai na célula, você vai nas tribos, você vai para os lares e você vai ter a ferramenta que o Senhor disse, eu vou te dar esta ferramenta. Sabe quantos homens e mulheres de Deus tem aqui? Muitos! E cada um tem um talento, cada um tem uma unção, cada um tem um chamado de Deus. E às vezes você começa a se diminuir. Sansão começou a se imaginar tão comum, tão igual a todos. Você não é comum e não é igual. Você é diferente. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno, a unção, Senhor, seja renovada nesta noite. Assim como eles ouviram, Senhor, de todo o processo que Sansão passou. Todo o processo, Senhor, que